Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico. Esse grupo está lendo atualmente o livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger, e hoje nós temos um outro encontro especial com o Marcos Castro, que irá apresentar uma palestra que ele apresentou no IBCF, no terceiro congresso do IBCF, e o tema da palestra é Casais em Equilíbrio, a ponte entre o feminino, o masculino e o amor. Nós temos pessoas novas hoje aqui participando conosco ao vivo. Então, para quem é a primeira vez que está participando ou quem for assistir essa gravação depois, os nossos encontros eles acontecem todas as terças-feiras às 20h20, sempre pelo mesmo link. Quem não tem o link, né, que está assistindo a gravação e quiser participar conosco, dá para obter as informações através do perfil no Instagram, Leituras Sistêmicas. Nós temos também um grupo no Facebook e um grupo no Telegram, que através desse perfil vocês conseguem acesso. Algumas dos nossos encontros geram comentários, às vezes indicações de livros, de filme, e a gente compartilha tudo isso nesses grupos, tá bom? Que o Instagram, às vezes a gente não consegue colocar coisas muito grandes lá, então a gente usa os grupos para isso. E eu acho que é isso. Também para quem está assistindo ao vivo a primeira vez, as gravações ficam disponíveis no YouTube do Hamilton Plácido da Rosa, tá bom? Quem quiser depois ver as gravações anteriores, ou rever essa. Marcos, se eu não esqueci de nada, já passo para você. E obrigada, né, por você ter aceito o nosso convite, que isso aqui foi uma indicação, uma sugestão do grupo, a pedido de alguns, e você prontamente aceitou. Muito obrigada. Estamos felizes de revê-lo. Eu agradeço, Helena, agradeço a todos, vocês que estão sempre por aqui. Muito bom chegar aqui também e rever, né, alguns rostinhos aí que estava acostumado a encontrar nesse nosso grupo de estudos. Agradecer vocês que mantêm vivo, né? A Cleusa, eu vi que está por aí, nosso amigo, irmão Renê, vocês todos aí, Helena, Dilena, todos que estão à frente aí. Nem sei mais quem realmente está, mas todos contribuem. Então, assim, muito bom estar aqui com vocês. E a proposta é assim, foi uma palestra, né, feita ali no IBCF. Então, eu vim compartilhar com vocês esse momento que nós tivemos lá. E é claro que ele nunca é o mesmo, né? Ele sempre ganha novos contornos. E assim, não é só uma palestra que nós vamos fazer aqui, né? Então a ideia é que realmente a gente possa fazer um diálogo também, né? E mesmo que nesse diálogo não existam palavras no primeiro momento, porque eu vou pedir para vocês assim que a gente deixe para, se tiver perguntas, comentários, algo no final, porque eu não sei quanto tempo aí a gente vai ter isso daí, para a gente poder aproveitar um pouquinho aqui. E o que eu digo assim, não é só uma palestra, porque assim, percebam como isso chega para vocês. Eu bato nessa tecla, né, o tempo todo, assim. Percebam no corpo de vocês, né, o que acontece quando vem uma determinada informação. Se isso chega para mim assim, e é algo que se abre, ou, nossa, é algo que se fecha. Só perceba e observe em você mesma, em você mesmo, como essa informação chega para você. Isso já nos traz, assim, informações preciosas e pequenos feixes de luz, né, na consciência. E, assim, à medida que ganhamos também essa consciência, nós nos tornamos mais livres e, propriamente dito, conscientes para as nossas decisões. Então, assim, a partir de agora, eu convido vocês realmente para que a gente possa observar, né, perceber o que acontece também em nós à medida que nós vamos escutando algo. Porque, assim, quando uma informação chega de forma precisa na alma, o corpo dá um sinal para nós. O tempo todo ele dá esse sinal. Então, vamos ver qual é esse sinal para você. Qual é essa chave que talvez possa virar? Qual é essa informação hoje que talvez possa ser considerada a mais importante, a que me chamou mais atenção? A gente pode fazer isso depois lá no final. Tudo bem? De acordo aí? Vamos juntos assim? Ok. Então, eu vou compartilhar minha tela.
Aí, Helena, eu vou te pedir de novo só para você me falar se passou, Tá passando. tá? Porque às vezes ele dá uma travadinha aí e não vai para frente. Tá perfeito. Meus queridos, então a proposta desse nosso encontro, né, é que a gente possa falar um pouquinho, então, sobre essa ponte entre o feminino, o masculino e o amor. E assim, talvez já de cara, né, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, de destacar para cada um de vocês nessa temática da relação, né? Relacionar-se. Então, essa palavrinha relação, como ela chega para nós mesmos. E essa relação, ela tá incluindo a nossa relação, eu comigo mesmo, e também essa nossa relação com o outro. Então, só para a gente começar, assim, você pode ir imaginando como você se relaciona com você mesmo, com você mesma. Se você vai colocando assim, eu vou falar várias vezes assim, olha, numa escala de 0 a 10, não é? Qual é o cuidado que você dispõe com você mesmo? Qual é esse tempo e esse carinho que você coloca à disposição para você mesmo? Porque se a gente vai falar relação com o outro, assim, isso passa por nós. Então, por primeiro, assim, eu quero destacar isso, assim, o nosso olhar para nós mesmos. Porque quando nós vamos falar de relação, né, o ser humano ele é relacional, ele está em contato com esse outro. E na verdade eu muitas vezes falo assim, cuidado, né, com aqueles que se acham tão autossuficientes. Porque se a gente vai ver na origem, né, até para a gente chegar aqui nessa vida, dessa maneira como nós estamos hoje, é porque houve uma união entre, né, um homem e uma mulher. Houve uma relação. E é por isso que nós chegamos aqui, ou seja, esse masculino que oferta algo e oferta assim tudo que é possível a partir desse masculino, esse feminino que oferta algo e tudo que é possível a partir desse feminino, e que aí juntos formamos, chegamos enfim aqui. Ou seja, já existe essa relação em nós. Já existe essa união em nós. Já existe juntos em nós. Então, esse masculino e esse feminino, eles já estão em nós juntos. Né? Então, todo homem tem esse feminino que também está nele, e toda mulher também tem esse masculino que está nela. Masculino e femininos. Eu quero que vocês talvez possam pensar um pouquinho nessa frase assim: masculino e feminino já habitam juntos em cada um de nós. Como é isso? Como é receber realmente com consciência isso? Ou seja, esse homem e essa mulher que se unem também pela continuidade da vida. Esse feminino e esse masculino que habita em cada um de nós. E aí eu quero já ressaltar para vocês, assim, como quando nós vamos falar de relacionamentos, que todos nós podemos experimentar, vivenciar esse amor, ou seja, participar dessa troca nas relações, nessa troca entre aquilo que eu também ofereço e aquilo que eu recebo. Ou seja, esse amar e ser amado, participar efetivamente dessa nutrição, desse amor nessa relação, né? Viver uma relação saudável, próspera e feliz. Eu parto desse princípio. E aí eu sei que alguns vão falar, não, mas eu tenho um dedinho aí para escolher, eu acho que é exatamente ao contrário disso que você me falou. E eu volto a afirmar para vocês, todos nós temos a possibilidade de construir essa relação próspera e feliz. E por isso nós vamos, nesse caminhar aqui, perceber também quantas dinâmicas existem dentro dessa relação. Quando eu me aproximo de um determinado companheiro, de uma determinada companheira. Então, quando nós vamos falar nessas escolhas, né, eu já faço uma provocação também assim, olha, essa nossa escolha, esse companheiro, essa companheira, ela é totalmente livre?
Ou talvez, como ela pode ser cada vez mais livre? Sabe por quê que eu falo isso para vocês? Porque estar livre em uma relação não é tão fácil assim não, como parece. "Ah, eu escolho", porque existem sim dinâmicas que estão presentes, informações que estão presentes e que passam por nós, porque justamente estão no nosso sistema de origem. Porque justamente fazem parte das crenças, dos valores que existem no nosso sistema de origem. E aí, como é despedir-se dessas informações, como é despedir-se dessas crenças, para que eu possa, por exemplo, dizer: "Ah, ao meu parceiro, à minha parceira, eu estou aqui por inteiro". Será que eu posso realmente dizer isso? E aí o tempo todo, né, experimentem em você, se você puder trazer a imagem do seu parceiro, da sua parceira, ou se você não está em uma relação, mas deseja estar em uma relação, como é você dizer para você mesma, para você mesmo, para esse parceiro, para essa parceira: "Eu estou aqui por inteiro", com você. Você pode e consegue dizer isso? E toda vez que nós vamos falar dessa liberdade, eu sempre gosto de frisar assim: primeiro, que não tem superioridade entre a mulher e o homem, né? Ambos chegam juntos nessa relação. Ambos chegam juntos. E porque chegam juntos, eles também são convidados a fazer algo juntos. Claro, começar uma nova relação juntos. Agora existe algo que também cada um tem que fazer por si mesmo, que é justamente despedir-se das relações anteriores. E despedir das relações anteriores significa, inclusive, despedir do primeiro sistema, da família. E aí muitos confundem isso. Como é esse despedir? Como assim despedir? O que que esse cara está falando, despedir? Mas essa despedida é sempre uma despedida amorosa. E essa despedida amorosa, ela muito mais nos aproxima do que nos distancia. É preciso, assim, despedir com amor, para justamente a gente estar cada vez mais pleno na relação que agora se forma com esse companheiro, com essa companheira. Então, por isso, assim, que é tão importante quando nós podemos realmente olhar para essas relações anteriores e expressar o nosso reconhecimento de quanto aprendizado talvez chegou até mim através dessa relação tão peculiar. E eu sei que algumas relações, podem ter sido difíceis, mas quando você olhar para essa relação, que reconhecimento e de que maneira você pode olhar para esse companheiro, para essa companheira? Sabe por quê? Porque se ainda existe, por exemplo, raiva, rancor, expectativas, sabe o que acontece? Você não consegue dizer isso aqui, ó, para esse novo companheiro: "Eu estou aqui por inteiro, eu estou aqui por inteiro". Parte sua ainda está vinculada àquela relação lá atrás. Parte sua ainda espera algo dessa relação lá atrás. Parte sua ainda espera um reconhecimento, por exemplo. Parte sua ainda cobra algo, tem uma expectativa desse relacionamento anterior, e aí muitos ficam vinculados na raiva, na dor, no rancor. E você acaba não vivendo plenamente a sua relação atual. Então, vamos fazer aqui um breve exercício, assim, muito rápido, só para cada vez mais a gente ter sensações, né, no nosso corpo, trazer isso. Se você pudesse agora rapidamente, assim, tomar o seu tempo, segundos, imaginar um ex-parceiro, uma ex-parceira, um ex-companheiro, uma ex-companheira. Quem vem à sua mente? Quem vem à sua mente? Faça isso rapidinho. Se quiser fechar os olhos, pode fechar. Se quiser ficar de olhos abertos, pode ficar. Mas se você deixar que ele ou ela se apresente para você, quem vem à sua mente? E talvez você não tenha a imagem nítida, mas a sensação de que pessoa é essa.
E você poderia, por exemplo, dizer para ele, dizer para ela, simplesmente: "Ah, com você eu aprendi muito. Com você eu aprendi muito". Veja se é possível isso para você, porque assim você vê que local, que lugar você está nessa relação. O que você pode expressar dentro dessa relação. Ou se ainda existe uma parte minha aqui que tem um vínculo ainda. E se isso acontece, como eu disse, é porque ainda naquela escala de 0 a 10 você não chegou no 10, onde 10 representa estar totalmente livre para uma próxima relação. Olha, eu vou dar um exemplo. Podem voltar comigo aqui quem estiver de olho fechado, mas quem estiver gostando de ficar aí, pode ficar. Às vezes é um reconhecimento tão pequenininho que pode se aprofundar, né, com uma imagem tão rápida, mas uma imagem tão rápida que traz uma informação na alma que é bastante preciosa. E eu vou contar algo para vocês, assim, para vocês verificarem como que a razão, a cabeça, né, e o coração, a alma, esse nosso sentimento mais profundo se manifestam de formas diferentes. Nem por isso, nem não estou dizendo que sejam contraditórias, de formas diferentes. E que aqui nós possamos dar espaço para todo o nosso corpo. A gente pode olhar com tudo. Um um homem, então, me procurou, e olha o que acontecia. Esse homem, ele estava em uma nova relação, e nessa nova relação, qual era a dificuldade dele? Bom, ele estava todo animado, porque ele tinha se divorciado já fazia, assim, 1 ano e meio, mais ou menos, e estava começando nessa nova relação. Só que nessa nova relação, acontecia uma dinâmica interessante aí que inquietava ele. Apesar de todo o seu vigor físico, né, condições físicas, tudo ok, ele não conseguia manter uma relação sexual até o fim com essa parceira atual. E aí nós fomos conversando, uma conversa sistêmica, simplesmente assim. E rapidamente eu falei para ele assim: "Olha, vamos, como é olhar para essa relação anterior, o que aconteceu nessa relação anterior?" E veio essa imagem da ex-mulher. E aí o que ele viu é que ele estava totalmente vinculado a essa mulher ainda, numa expectativa de receber algo ainda, uma atenção dessa ex-mulher. E veja, ele estava divorciado, já estava divorciado no papel, então razão, no papel ele estava divorciado, estava livre. Mas aqui dentro no coração, na alma, ele não estava livre. E para ele, o sentimento que vinha, se ele tivesse uma outra relação, era como se ele tivesse traindo essa ex-esposa. Então, aquela relação lá atrás que não teve fim, nessa relação atual ele não chegava até o fim, inclusive na relação sexual. Era a maneira dele de mostrar o quanto ele ainda estava preso à ex-esposa. E aí quando você se dá conta disso, quando você tem essa consciência, agora você também pode tomar a sua decisão. Você também pode fazer aquilo que é preciso para despedir-se dessa relação que passou, se você quiser, se você quiser. Ou agora você tem uma consciência com relação a isso. E esse homem, ele realmente ele queria, mas ele não sabia como. Precisava desse acompanhamento nesse processo. E aí, uma simples despedida, não é? Claro que isso é um movimento interno, e aí nós vamos fazendo exercícios, e ele foi fazendo cada vez mais. Ele pôde perceber o quanto ele poderia agora realmente despedir-se amorosamente dessa ex-esposa, já estando divorciado, e seguir para a sua relação. Quer dizer, ter esse momento agora também com essa mulher atual, sem culpa, sem cobranças e sem expectativas com o que aconteceu lá atrás. Para isso, o que eu estou convidando é assim, a gente se perguntar qual é o nosso lugar nessa relação nossa agora, nessa nossa relação atual. Quais são, né, as suas expectativas nessa relação atual? Quais são as suas vontades? Quais são os seus desejos? Seja sincero com você mesmo.
seja sincero com você mesmo, né. Se você tivesse que listar agora, qual é a importância para você, o que tem de importante nessa relação, o que você colocaria ali no topo? "Ah, quando eu olho para você, minha parceira, meu parceiro, para mim é importante isso". O que é? Fique com você, só para você ter clareza do que é importante para você dentro dessa relação. Porque quando você começa a ter clareza dentro dessa relação, nós podemos verificar também se isso não é uma projeção daquilo que eu gostaria, por exemplo, de ter tido no meu primeiro sistema, o sistema familiar, ou ainda daquilo que eu tive lá no meu sistema familiar e gostaria de transportar agora para ter aqui também. E ainda assim, se trata de uma projeção. Em profundidade, se você está nesse local, é uma criança dizendo para esse parceiro, para essa parceira: "Por favor, cuide de mim". Uma criança que ainda espera algo lá do sistema de origem e que projeta sobre o seu parceiro ou sobre a sua parceira uma determinada expectativa que precisa ser olhada lá atrás. Lá atrás. Porque eu sempre digo assim, pessoal: "Olha, eh, quando estamos aqui com essa parceira, com esse parceiro, sinto informar para vocês, mas não estamos só com ela ou só com ele. É um pacote econômico, vem tudo junto". Então, esse homem, essa mulher, cada um traz as suas experiências anteriores, cada um traz as suas vivências nas relações anteriores, inclusive vivências amorosa, sexual, então tudo aquilo que foi vivenciado lá atrás, na adolescência, que ainda atua agora. As imagens, as crenças que ainda existem lá no sistema de origem, que ainda atuam agora. E aí simplesmente é se dar conta de quais são elas, que imagens são essas, que valores são esses, aonde eu estou tão enraizado que isso eu não posso transigir de forma alguma. E eu não estou dizendo que agora eu vou abandonar e virar as costas para isso, é só para você ter a consciência de que isso atua em você. Porque assim você pode olhar para esse outro e perceber que talvez ele seja um pouco diferente, e que com essas diferenças a gente pode se completar. E aí, quando estou falando desse sistema de origem, dessas crenças, desses valores, perceba, existe algo, seja sincero com você mesmo, com você mesmo, existe algo que ainda me puxa para esse sistema de origem? E se existe, o quê? Será que eu consigo definir ou simplesmente eu ainda percebo ou me percebo lá atrás, cuidando ou sendo cuidada lá dentro desse sistema de origem, esperando algo? E aí significa que esse processo de crescimento desse menino, dessa menina, ainda precisa ganhar mais e mais força. Ah, então é essa menina que tanto a menina como o menino, né, nós quando nascemos estamos ali sob esse cuidado da mãe, ela mais próxima, na verdade, estamos na barriga da mãe, totalmente vinculados, e depois recebemos esse cuidado mais próximo. Então permanecemos um certo tempo dentro dessa energia do feminino, e aí depois vai chegar um momento em que nós precisamos também abastecer-nos dessa energia do masculino. Seja o menino ou seja a menina, precisam fazer essa primeira despedida aqui com a mãe, para olhar para esse masculino, para essa força, para essa energia e se inundar também dessa energia. E aí vem uma diferença, né, o menino quando ele sai da esfera da mãe, vem para o masculino, daqui ele não volta para a mãe, porque o menino vai aprender a ser homem com outro homem. Mas a mulher, a menina, aí ela precisa se despedir agora desse homem que é o pai e voltar para a esfera da mãe. E volta para a esfera da mãe para tomar essa energia, porque é justamente assim: "Mãe, você também é uma mulher, e com você eu aprendo também a ser mulher. De você eu também recebo essa energia das mulheres". E aí sim, esse processo de crescimento desse menino e dessa menina se concretiza, porque
é justamente dizer assim: "Ah, pai, mãe, eu recebi tudo de vocês. E aí agora eu também cuido de mim. Agora eu também faço algo por mim mesmo. Agora eu também cuido das minhas próprias relações. Eu não preciso mais ficar cuidando aqui dessa relação originária. Eu vou cuidar também das minhas relações. Eu vou ser feliz? Eu vou ser feliz. Você pode dizer isso para você: "Ah, agora eu vou ser feliz". Por quê? Porque eu já tenho você, pai e mãe aqui comigo. Então eu não preciso mais ficar buscando nada aqui com vocês, foi suficiente. E quando eu quiser, eu sei que o suporte está aqui. Na verdade, como nós dissemos lá no começo, eu sei que esse masculino e esse feminino já estão dentro de mim. E eu posso despertar esse feminino e esse masculino a todo momento. E aí eu vou contar para vocês um caso, também um outro caso, como essas experiências anteriores atuam ainda hoje. E atuam de forma muito profunda. Então, esse caso é uma mulher que chegou, já que eu falei, vou tentar dividir, né? Falar um pouquinho do homem, um pouquinho da mulher, senão vocês vão falar que eu tô dando partido aí de algum, não é isso. Então, quando é exemplo do homem, agora da mulher. Essa mulher, ela chegou e, assim, a queixa dela era justamente assim, que ela gostaria de um marido que fosse mais ativo, com mais iniciativa. Ela queria um homem que realmente fosse mais vibrante, que a tomasse por completo. Esse era o desejo dela que ela expressava. E aí quando a gente foi verificar um pouquinho, não é, nós vamos vendo assim, olha, quantas crenças existiam dentro desse sistema, onde as mulheres desse sistema, elas precisavam ser, assim, aquelas mulheres boazinhas, comportadas, por assim dizer, recatadas, respeitosas. Essa era uma imagem da mulher, assim, a mulher era aquela mulher quietinha, a mulher que estava ali disponível. E aí, eu atendo casais, né, isso eu atendi o casal. Do outro lado, e quando eu atendo casais, às vezes eu só para um parênteses, eu falo para você assim, quando eu atendo casais, muitas vezes eu faço a seguinte proposta, eu faço um encontro com a mulher, um encontro com o homem e depois eu faço um encontro do casal juntos. Sabe por quê? Justamente existem tantas e tantas coisas que pertencem ao sistema familiar da mulher, que pertencem ao sistema familiar desse homem e que eles precisam olhar por si mesmos para depois se encontrarem. Então, os 2 vieram. E ele, né, quando nós fomos ver no sistema dele, também a própria iniciação sexual dele foi de uma maneira em que o deixou muito assustado, onde ele presenciou violência com essas mulheres, aquela coisa assim: "Ah, meu, o homem vai lá, né, naquele determinado local e vai ter a sua primeira relação, e ele paga", desse jeito. E aí, esse homem, assim, ele quando ele tinha relação com quem não estava nem aí, ótimo, mas quando ele gostava da pessoa, quando ele amava essa pessoa, ele era generoso até demais, porque ele precisava ter a certeza que essa mulher iria dar o passe livre para ele. Ou seja, percebe uma coisa aqui, ó, porque eu trouxe esse exemplo? Olha casais que se separam se amando. Essa mulher que esperava esse homem, porque queria ter um homem mais ativo, e esse homem que esperava o sinal verde total dessa mulher para que ele pudesse avançar. E os 2 ficavam nessa espera e não se encontravam, se amando. Um casal que se ama e casal se separa dessa maneira. Enfim, vamos lá, continuamos trabalhando com essa mulher. "Ah, então você deseja isso?" Chegamos nas crenças e tudo, eu falei: "Olha, eu vou te dar uma frase, então, que essa frase é assim, é é mais te mostrar a linha de chegada, porque ainda tem um percurso, mas eu ouso a fazer isso, porque você já deu alguns passos. Então eu quero que você, imagine o seu companheiro, né, você disse que quer um companheiro, né, que possa te tomar, então você traga a imagem dele à sua frente, e cada um de vocês pode fazer isso, seja homem ou seja mulher. Se você fosse imaginar agora o seu companheiro ou a sua companheira à sua frente, e se você pudesse dizer para esse companheiro, no caso das mulheres, se você quiser dizer para um homem, esse companheiro.
que era o caso dessa mulher. Como é para você dizer: "Me penetre na alma"? Qual é a abertura em você para dizer isso? "Me penetre na alma"? E se você consegue dizer isso, como se sente a mulher, como se sente o homem nessa dimensão de troca? Especialmente porque estamos falando das mulheres. É permitido a você, mulher, se expressar dessa maneira? É permitido a você essa entrega, esse sentir prazer nessa entrega ao homem que agora está à sua frente? E da mesma forma, o homem, como é sentir esse toque na alma com essa mulher? Como é sentir-se abraçado junto com essa mulher? Você também pode se expressar dessa maneira e se entregar, porque essa entrega abre espaço para uma profunda conexão, uma conexão, inclusive espiritual. E é claro que as manifestações de desejo, né, a forma de lidar na relação, elas são diferentes entre o homem e entre a mulher. No geral, as mulheres, né, são mais dispostas, por exemplo, para conversar, para contar do seu dia a dia, são mais falantes, né. O homem, talvez, assim, eu brinco que o homem nem chegou ainda em casa, ele só chegou fisicamente, né. Ele nem chegou, mas a mulher, ela já está querendo conversar e falar como foi o dia e perguntar o dia dele. E ele tá lá, ele não chegou ainda. Então, assim, esses homens que são mais da ação, para mostrar para sua companheira como é nessa hora também do sexo. Como você mostra isso? Você pode mostrar? Você pode falar? Você pode se expressar? Ou ainda existe informação dentro de você daquilo que é permitido, não é permitido e que está presente lá no seu sistema de origem? Por exemplo, essa mulher, ela me dizia assim: "Mas uma mulher direita, ela não pode falar isso. Ela vai ser confundida como uma prostituta". Essa era a crença. Essa era a crença, uma das. E aí veja o quanto existe ainda uma prisão, ou o quanto você pelo menos não está 100% livre para vivenciar plenamente a sua relação, por conta daquilo que ainda está presente lá atrás. Esse desafio de se entregar inteiramente ao parceiro sem reservas, né, experimentar essa profunda conexão, essa conexão espiritual que vai muito além daquelas características físicas que talvez nos impulsionaram a chegar nessa pessoa, muito além disso. É entregar-se a essa experiência verdadeiramente como uma mulher, entregar-se verdadeiramente como um homem. Então, que informações trazem esses homens e essas mulheres? Homens podem, né, sentir, homens podem mostrar essa sua vulnerabilidade. Que homem aqui, então, conseguiu vivenciar essa entrega nesse abraço com esse feminino, com essa mulher? Porque será mesmo que muitas vezes eu vejo essa afirmação assim: "Não, os homens só querem sexo e nada mais na relação"? Será mesmo? E eu convido vocês, mulheres, a pensar sobre isso, porque se, de fato, eu não estou dizendo que o sexo não é importante, e é muito, vocês já estão vendo aqui o quanto eu estou trazendo e tocando nesse assunto, porque eu sei que isso pega bastante em cada um de nós. Agora, se realmente esse homem quer apenas sexo, será que ficaria com você 10, 20, 30, 40, 50 anos? Porque não é tão difícil conseguir sexo assim aí fora. Existe algo mais dentro dessa relação. Com certeza existe algo mais. A mulher, geralmente,
E aqui eu estou falando indicativos gerais, né? Ela quer ser reconhecida, né? Talvez imagine uma satisfação já pessoal também, o homem muito mais ainda, ser admirado. E é claro que todos esses aspectos são importantes, assim, para ambos, para a mulher e para o homem. Agora, o casal também tem que compreender algo, compreender as diferentes necessidades de cada um. Porque as necessidades são diferentes, né. Por isso que eu falei assim: "Será que realmente esse homem é só o sexo que importa para ficar dentro dessa relação?". Qual é essa necessidade também da mulher? Lembra que nós fizemos uma pergunta lá: "Olha, se eu tivesse que falar o que é importante para mim, qual é a minha necessidade dentro dessa relação?". E como é que eu posso me entregar com prazer a esse outro, sabendo das minhas necessidades, do que a gente pode se complementar? Ou aqui ainda existem aqueles que lutam exaustivamente para mudar esse outro. E aí eu sinto em informar, se você ainda está nessa luta, esse outro não vai mudar apenas porque você assim deseja. Não vai. E a melhor forma de abrirmos espaço para as possibilidades virem de uma forma diferente é justamente olhar esse outro exatamente como ele é. Porque nesse aspecto de querer mudar esse outro, provavelmente você está vinculado ainda a alguma informação do seu sistema, querendo dizer assim: olha, o melhor é isso aqui que eu aprendi dentro do meu sistema. E que é diferente daquilo que você traz do seu sistema. E aí, muito mais, e daquilo que eu não aceito que você traga do seu sistema, porque o meu é o melhor. Olha que luta constante. E isso existe aos montes. Então, abrir mão, sair dessa luta, porque ela nem é necessária. Né. Como eu disse, a sua relação não é só com esse companheiro ou com a companheira, mas todo o sistema de origem desse companheiro, dessa companheira e dessa história que eles trazem. Existe realmente um grande envolvimento amoroso nessas relações, né, uma postura muito mais profunda, que não está vinculada só à mulher ou ao homem, mas tudo o que cada um traz dentro dessa relação. Na verdade, o que eu quero dizer é, os sistemas também se olham. O sistema dessa mulher olha para esse sistema do homem. O sistema desse homem também olha para o sistema dessa mulher. Conto algo para vocês. E é uma experiência, da família mesmo, assim. Então, lá na família com o meu pai, né, na família do meu pai nascido em Fortaleza, naqueles tempos, assim, bem difíceis mesmo, né, e eles são em 10 irmãos, com o meu pai, né. Só que todos, assim, minha avó teve aborto, ou eles morreram muito cedo. E só o meu pai, como eles dizem lá, vingou. Somente ele. E quando, né, depois meu pai foi construir família, nasci, temos mais 2 irmãos, e como era dentro lá da nossa casa, assim, é tudo, assim, mais silencioso, se falava baixo. Quando estava à mesa, a mesa não era para cantar, assoviar, a mesa era para você ter a refeição. As festas eram, assim, quase que silenciosas, não monótonas, silenciosas. E aí eu não entendia nada disso, falava: "Por que isso?". E só depois eu fui entender como era dentro daquele sistema para minha avó, né, para essa mulher, que seus filhos que faleceram, e esse filho que sobreviveu, como era para ela celebrar, era muito difícil, muito difícil. Então, lá na casa do meu pai é mais ou menos assim, olha, quando o som tá alto, você tá numa festa de réveillon, ele fala: "Ai, por favor, abaixa um pouquinho", e vai até um certo momento. E aí quando eu falo assim, os sistemas se olham, ele, 10 irmãos, né, com ele, silêncio. Ele vai e casa com uma pessoa que tem 9 irmãos, e aonde
o barulho toma conta, aonde a festa toma conta, porque aquela família em 9 o tempo todo se movimentando. E é aí que vem essa junção. Como é isso? Se eu quero impor aquilo que é do meu sistema como o melhor, isso vai dar choque o tempo todo. E saber que não existe uma traição a meu sistema se eu também me permitir vivenciar essa alegria genuína. Eu também posso experimentar essa alegria, mesmo em uma história tão difícil que foi a que eu vivenciei. E os filhos e aqueles que vieram depois também levam isso. Sabe por quê? Aí vem Marcos, e vem o Marcos que aprendeu nesse ambiente silencioso também, e casa com quem? Uma descendente de italiano. Aí vocês já viram que é italiano, como fala, o volume que fala. Quer chamar o italiano para briga? É só você falar assim, fala mais baixo. É briga na certa. Pelo menos aqui em casa era. Pelo menos aqui em casa era. Eu não podia fazer isso com a Flávia de jeito nenhum, é quase divórcio. E eu me lembro assim que para mim era tudo novo, gente. Era novo. Era novo, assim, como aquela mesa que senta e o que está na ponta quer falar com o outro que está lá, e daqui a pouco voa um salame, o outro já vem com uma gaita, começa a cantar uma música, o outro começa a cantar, você não sabe se está cantando a mesma música. Não. Eu ficava atordoado, professor Irene, atordoado. Até que eu fui, assim, descobrindo, o que está acontecendo aqui? Será que eu posso me entregar a essa alegria também, que vem desse outro? Ou eu ainda estou nessa luta de manter aquilo que eu recebi do meu sistema, que é o certo? E aí eu fui ver o quanto esses sistemas se olham e o quanto esse sistema foi buscar também a alegria que, mesmo em meio a tantas dificuldades desses italianos, sabiam mostrar. Os sistemas que se unem muito além desse homem e dessa mulher. Querem que eu pare um pouquinho para a gente, se alguém quer fazer um comentário, que eu estou falando bastante, né? Acho que eu vou fazer isso, Helena. Vou abrir um pouquinho de espaço para a gente verificar o termômetro aqui. Fica à vontade. Se alguém quiser levantar a mão, fazer algum comentário, tem no chat, mas eu vou dar primeiro para quem quiser falar, abrir o microfone. Ou tá todo mundo quietinho? Eu tô vendo algumas carinhas aqui, assim. Tão pensativos, o que que tá acontecendo aí? Então eu vou ler o chat, vai. Eu vou ler uma do chat, enquanto isso, se alguém quiser levantar a mãozinha aí eletrônica, fica mais fácil para a gente visualizar. Ó, a primeira é da Tânia, quando você pediu para a gente visualizar um ex-parceiro, né, um ex-companheiro, e ela falou que ela acabou colocando o marido, né, o próprio marido que veio para ela. E aí ela só comentou isso. Eu não sei se você quer abrir o microfone, Tânia, para falar, se alguma dúvida, ou se é só Mas um de comentário. antemão eu já vou falar, não tem nada certo nem errado. É verificar quem vem à sua mente por primeiro. Tá tudo bem. Até que eu não tenho dúvida, não, é porque não sinto assim que tem coisas, né, dos relacionamentos passados. É, tem com ele mesmo, que a gente teve uma relação, depois vem os filhos, e os anos vão passando, aí vem os conflitos que aquilo que a gente fica criando e almejando no coração, né? Então, aí vendo você falar, e agora me deu até o quentinho no coração aqui, aí renovou até mais o carinho por ele. Aí eu comecei até a rir sozinha aqui, porque é muito bom quando a compreensão chega. Então, é Ó, igual você falou, se não fosse o amor, não estaria 35 anos casado, né? eu acho que vai esquentar mais o coração até o finalzinho. Calma, tá começando só aqui. Ainda vou fazer outras provocações. Tá bom, obrigada. Mais alguma, Helena? Tem da Valéria. é, Os homens se assustam com a sinceridade da mulher. Como agir nesse caso sem ser julgada? A Valéria Brito. Bom, é claro que aí tem várias nuances, né? Então não preciso também saber.
de forma detalhada o que é que essa mulher pode expressar, a maneira com que ela se expressa e o que é que isso assusta o homem. E, de fato, quando nós estávamos falando naquele caso lá da mulher que desejava esse homem, ela dizia: eu não consigo me expressar, ou eu não posso me expressar dessa maneira. Porque, se ela se expressasse dessa maneira, qual era a sensação dela e o pensamento? O que ele vai pensar de mim? Né? Isso não é um pensamento ou uma expressão de uma mulher direita. Então nós precisamos, primeiro, né, dentro desse homem e dessa mulher, o que eles trazem dos seus sistemas, das suas informações, como eles conseguem se expressar de forma livremente. Se você está com esse parceiro e quer construir algo com ele, o que eu digo para você é assim: você precisa encontrar a sua autenticidade. Porque senão você vai estar o tempo todo escondendo algo de si mesma. E em algum momento isso fica batendo dentro de você. Então, assim, existem formas e formas de falar, de se expressar. É como eu chego até esse homem, como esse homem chega até essa mulher. Então, Valéria, a sua pergunta, assim, ela traz uma infinidade de informações. Mas, sem querer falar do outro, eu convidaria a olhar para si mesma, né? O que é que me faz pensar que esse homem não suportaria escutar isso dessa maneira? Ou que iria me julgar se eu falasse isso dessa determinada maneira? Ou que eu iria ser uma mulher menos valiosa se eu me expressasse dessa maneira? De onde vem essa informação? É sim desse outro, ou é uma informação que talvez esteja presente também no meu próprio sistema, que eu ainda preciso olhar para isso com outras mulheres? Porque talvez para outras mulheres realmente elas não tiveram oportunidade de se expressar da forma com que você pode hoje. Mas talvez você possa hoje se expressar também trazendo essas mulheres, também por essas mulheres, e ser feliz e autêntica como algumas mulheres do seu sistema não foram. Esse é um passo. Esse é um passo. Essa é uma despedida também. E pode ser uma despedida amorosa de uma crença ou de algo que ainda está presente dentro desse sistema. Ok? Ô, Marcos, Oi, pode falar. Tânia, né? eu quero só dar eu ia fazer aqui. O meu casamento, igual, por exemplo, eu sou de uma família aglutinada. Aquela família que chega sem visar, quando se assusta já está hospedando na sua casa, uns ficam uma semana, já o meu marido é fleumático. Por que fleumático? Porque a família dele é pequena. É só ele, a mãe e as irmãs. Só que não, com as irmãs não tem muito contato, porque cada uma mora longe. Então, é mais ele e a mãe, né? Hoje a mãe mora com a gente, a mãe dele. Mas, assim, ele é muito sistemático. Então, quando eu chegava a minha família, eu ficava toda sem graça, que ele falava assim, dá um jeito nisso aí, dá um jeito nisso aí. Então, quer dizer, ele recebia, às vezes, por causa de mim, mas isso tudo traz uma consciência, assim, como que, para você adaptar a sua relação com o seu cônjuge, quando eles é diferente de você, é um trabalho muito grande, e hoje, com a consciência sistêmica, que a gente vai entendendo, né, a dinâmica que é, né, do campo do marido com o da gente, e a gente vai agregando e vai melhorando. Pena que eu não conheci isso há mais tempo, né? Mas tá bom. Aprendi no tempo certo para continuar a jornada ao lado dele. Tânia, isso que você traz é muito importante para o nosso próximo tópico aqui, ó, que é justamente assim, a possibilidade e a importância dessa comunicação dentro da relação de casal, né? Essa importância de se comunicar continuamente com o parceiro. Né? Como eu disse, assim, no geral, as mulheres são bem mais hábeis a se comunicar, a falar, do que os homens. Normalmente os homens são um
pouco mais reservados, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que não somente é possível, como é crucial para essa relação a gente se comunicar com clareza. E talvez com pequenos ajustes venha uma profunda compreensão. Então, por exemplo, alguns gostam, não sei, de falar pela manhã. Por exemplo, a Flávia, de manhã, ela já acorda e ela já acordou mesmo, ela já está conversando, já está falando. O Marcos, ele precisa, depois do banho, ele vai ver se ele está acordando. Então, esse não é o melhor momento para a gente realmente conversar algo dentro da relação. Por quê? Porque ele nem está presente ali, né? Então, agora ela já sabe. Agora tem clareza com relação a isso. Olha, se eu vou, por exemplo, o Flávio vai levar os meninos na escola, ela vai conversando. Quando eu vou, a gente vai super bem em silêncio, chega bem. São formas, porque cada um se respeita. E eu sei que um gosta de conversar, o outro não gosta de conversar nesse momento. Ajustes. Porque se eu quiser discutir uma relação nesse momento, o vai estar distanciado, vai estar separado. E quantas vezes se escolheu um momento equivocado para dizer algo muito importante dentro dessa relação? E que, ao invés de aproximar, distanciou. Então, se for importante ter essa conversa, precisamos, primeiro, assim, ter a certeza de que ambos estão abertos para esse momento, para essa comunicação, né? Talvez para alguns vá funcionar assim: olha, eu realmente, já que é clareza, eu realmente preciso conversar algo com você hoje à noite, tudo bem? Mas para outros, talvez isso gere mais ansiedade. Ai, meu Deus do céu, à noite vai precisar disso. E aí, mulheres, eu vou dar um segredo, então, para vocês. Tragam esse homem para essa comunicação. E trazer esse homem para essa comunicação, às vezes você vai precisar esperar um pouquinho que ele realmente chegue. Você quer ver? Faça um teste. Faça um teste. Vocês, mulheres. Vocês que estão casadas há bastante tempo, assim. Se talvez você já estiver em casa, quando o seu marido chegar, você vai simplesmente se colocar ao lado dele. Sem perguntar. Porque, como eu disse, a mulher normalmente ela quer, né, compartilhar o dia e não tem nada de errado nisso. Mas se você conseguir se colocar ao lado dele, né, porque às vezes o homem chega assim com uma cara mais fechada, já começa assim: "O que aconteceu? Não, mas por que você está com sua cara? Não, aconteceu alguma coisa. Não, é comigo?" E aí essa clareza é importante para que você saiba, inclusive, quando se trata de algo com você. Né, essa clareza na comunicação. E se você consegue trazer esse homem para ficar ao seu lado, de repente você vai perceber assim: olha, ele chegou, ficou quieto ali, e você está ao lado. Aí, e agora o que temos para jantar? E aí ele chegou. Aí é quando ele chegou. E aí, quando ele chegou, e se você conseguiu trazê-lo ao seu lado e ele está aberto, você pode falar tudo. Segredo para vocês: você pode falar tudo. Porque ele está aberto para essa escuta. E aí é simplesmente esse estar ao lado e ter um bom momento juntos. Porque esse tempo funciona diferente para o homem e para a mulher. Quantas vezes eu digo isso, que esse homem, ele espera e também precisa dessa espera. Mas essa espera é uma espera ativa, não é uma espera que eu tô lá, ah, deixa a vida me levar sem fazer nada. Não, esse tempo é diferente. E um exemplo muito clássico aqui que eu falo é justamente quando essa mulher tem esse filho, esse homem, se ele quiser se colocar ali para disputar esse espaço com essa criança, isso não vai dar certo. Esse homem espera, porque ele tem outras atribuições, outros afazeres, outras funções, inclusive para sustentar tudo isso de uma forma saudável. Então, quando a gente consegue também entrar dentro desse tempo e acolher essa espera, a gente pode convidar esse homem para que possa realmente celebrar um bom momento juntos. Eu vou acelerar. E aí, nós estamos falando justamente de estar juntos, né? Então, nesse momento, assim, ter uma relação juntos e felizes. E é claro
que estar junto também tem um preço com relação à nossa liberdade. Afinal, é muito óbvio que talvez eu diga isso, mas não dá para você ter a mesma vida de solteiro quando você está dentro de uma relação, ou dá? Eu tenho que abrir mão de algo. Se eu desejo agora e se eu me comprometo, por exemplo, dentro de uma relação, eu não consigo ter as mesmas posições, a mesma, rotina dessa vida de solteiro. Então eu abro mão dessa liberdade, mas também ganho algo precioso dentro dessa relação. Você abre mão de algo importante, mas recebe algo precioso que só essa vida a dois pode oferecer para você. Ou seja, trazer tudo isso para dentro dessa relação de uma forma em que eu ganho também dentro dessa relação, mesmo abrindo mão da minha liberdade, né. Olha aqui uma coisa importante dentro da comunicação ainda, que eu queria dizer para vocês, é justamente assim, olha, o casal, ele pode criar os seus próprios códigos. O que eu estou querendo dizer com isso, assim? Lembra que nós falamos sobre se expressar, né, a mulher se expressar, o homem, a entrega. Se a gente for falar, e a gente estava falando lá da relação, inclusive sexual, quais são os seus códigos com o seu companheiro, com a sua companheira? Como ele sabe que, nossa, hoje eu percebo e sei que ela me deseja. Um toque diferente, um abraço, um sorriso. Qual é esse código? Ou não? Ainda estão como aquele casal em que essa mulher esperava esse homem e esse homem esperava essa mulher e acabavam ficando distanciados. Criem seus códigos. Então, por exemplo, quando eu disse sobre aquilo, olha, o homem talvez demore um tempo mais para conversar quando ele chega em casa. Crie seu código. Se ele tiver com uma cara mais fechada e se for com você, você cria o código. Você vai me dizer que se trata de mim. Se você não falar nada, eu posso entender que não se trata de mim. E aí eu estou livre, eu estou tranquilo, porque eu criei um código. Eu criei um canal de comunicação. Eu criei também uma escuta amorosa, né? Como é escutar com esse coração, né? O que está nesse coração quando eu penso assim: "Como é o nosso caminhar juntos?". Faça essa pergunta para você mesmo, para você mesma. Como é o nosso caminhar juntos? Como está o nosso caminhar juntos? Nós conseguimos expressar com clareza todos esses nossos projetos, vontades, desejos, e ainda temos esses projetos que se sustentam juntos? Um escutando o outro, um falando para o outro, um se comunicando com o outro, juntos, felizes nesse processo de comunicação, onde a escuta com o coração é muito importante. E aí, quando eu disse para a mulher assim: olha, vá próximo a esse homem, eu vou dar essa mais uma dica aqui para vocês. Porque eu digo assim: olha, um homem não resiste a uma mulher amorosa. E aos poucos, mulher, se você tiver essa paciência, inclusive, de esperar um pouquinho, você traz esse homem para o seu lado para ter esse bom momento juntos. E aí uma complementação também, vejo o quanto essa mulher floresce ao lado de um homem que se faz presente, verdadeiramente homem. Então eu tive que acelerar aqui, porque tinha muito mais coisa pra falar, mas eu estou vendo o nosso horário para dar um tempo. Queria deixar isso pra gente, assim, como reflexão e como sensações dentro do nosso corpo, não é. E aí o Bert Hellinger tinha algo, assim, como ele falava, quando um casal podia se olhar, né, e dizer: "Eu te amo e amo tudo que nos conduz de uma forma tão especial". E aí vem isso que nós falamos aqui, assim, de tudo isso que vem da história desse homem, da história dessa mulher, de como se unem e o quanto tem de especial uma força dentro dessa união. Como estamos falando das relações, deixei algo também aqui, assim, que diz: "Olha,
Quem perde de vista o coração lança um duro golpe na alma. Ataca a si mesmo, a vida e a sua origem. Seja gentil. Olhe para o seu coração. Desperte. Reconecte-se ao amor. Ele se mostra em sintonia com a sua essência e está presente em você e em suas relações. É isso que eu queria passar para vocês. Tinha uma musiquinha aqui que eu coloquei lá, assim, depois eu acho que a gente poderia colocar, mas antes da musiquinha e fazer talvez mais algum movimento, eu queria só abrir um pouquinho para ver, Helena, sensações, termômetro, tem algo no chat, senão eu vou ficar só falando aqui hoje. Tem no chat, se alguém quiser levantar a mão, tinha, não sei se é a Sônia que estava com a mão levantada. Se quiserem levantar, fica à vontade, gente, enquanto eu olho o chat aqui. Aqui tinha um comentário lá atrás da Sônia Mara, quando você estava falando você trouxe o caso, né, da moça, do casal lá, e ela falou, ah, boazinha recatada do lar, né, que a mulher normalmente tem essa preocupação, né, de ser julgada, então se mantém nessa postura aí. E aí é legal de trazer isso assim, de trazer o quanto isso está ligado a uma crença que já foi vivenciada lá atrás, né? E que agora você pode soltar também com relação a isso. E você pode experimentar algo além. Pode abrir o seu microfone, Sônia Mara. Muito bem. Boa noite. Obrigado, Marcos. Eu sou descendente de italianos. Tô Eu menti? brincando, mas Eu menti ou não? não, não mentiu, não. Mentiu, não. A gente precisa se trabalhar muito. Eu acho que essa coisa que você trouxe do misturar-se com a família do outro e as pessoas que a gente atrai é um trem muito legal. É muito interessante isso, né? Se você pudesse desenvolver, eu acho que isso é bom. Porque quando a gente entende essa questão das ordens do sistema, a gente entende por que que a gente atrai as pessoas, né? Que é um processo de mistura. Só que as crenças, elas criam essa expectativa que você traz, e aí a gente começa a julgar a família do outro, né? A gente julga demais a família do outro. A gente não se dá bem com a sogra, com o sogro muitas vezes, a gente não aceita os traumas e os vícios. Tudo isso vem para nos mostrar algo, né? Então, acho que isso é muito bonito, mas ele é olhado, ele é vivido, e essa coisa de você falar, de nos trazer o sentir, ela é sentida com muita dor, não como uma aprendizagem no processo das ordens do amor, né? Dessa concepção que traz Bert Helling em tudo isso. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Então, assim, o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, essa coisa da relação que vem se construindo com a família, ela entra em crise quando a gente encontra alguém, né? E muitas vezes a gente só entende isso depois que separa, e é muito bom, porque às vezes na relação também você não consegue entender. Então, quando você fez o exercício de dizer assim, você diria para o teu companheiro ou para sua companheira que você aprendeu muito com ele? Isso é muito forte. Parece simples, mas é muito forte. E veja, é uma coisa simples e forte ao mesmo tempo que te liga muitas vezes e trava a sua vida, porque isso são crenças, isso são egos, isso são pertencimentos vamos dizer assim, de olhos cegos que você fica de tentar manter as origens da sua família para não se abrir ao novo, para não se misturar, para não. E aí eu diria que nós estamos num processo de se reconstruir, de se reposicionar. E me diz aqui hoje, nesse momento da conjuntura que a gente vive, quem não está em crise? Indo para a quinta dimensão, né? Quem é que não está colocando tudo em desconfiança, tudo em
em jogo ou repensando a sua própria vida. Então, acho que isso que você trouxe, dessa mistura com o outro, sem perder, mas ao mesmo tempo aprendendo e tendo amor como princípio, eu acho que isso é muito, muito interessante. Só para compartilhar com você também, quando você estava falando, o tempo todo era como se viesse uma imagem assim para a minha mente, né? E veio um ditado, nem sei, assim, um ditado muito antigo que fala assim, olha, é mais ou menos assim que fala, em terreno alheio se pisa macio. É alguma coisa assim, não é? Como se você vai com muito cuidado ali, assim. E quando eu disse que os sistemas se olham, né, Sônia Mara, é como se a gente pudesse, assim, sair um pouquinho também desse nosso sistema, desse olhar fixo, né, e tão quadradinho aqui de tudo que eu aprendi, do que é certo, do que é errado, mas que eu pudesse também fazer uma reverência mesmo a esse outro sistema. Então é como se esses sistemas se olhassem dentro desse respeito. E aí eu já não preciso ir lá consertar algo dentro desse sistema, mas eu posso também olhar para esse sistema, inclusive com tantas diferenças que existem aqui. Mas em algum momento eu também me recolho dentro da grandiosidade que vem através desse meu companheiro, dessa companheira, pelo sistema dele, pelo sistema dela. Então a imagem que vinha assim quando você estava falando é como se esse homem e essa mulher, cada um olhasse para o sistema também do outro e fizesse esse gesto de profundo respeito. E é claro que para isso eles já olharam para o sistema próprio, né? Mas os sistemas de cada um também se olham e também podem se acolher. E isso é um desafio para nós. A gente precisa, talvez, renunciar muitas expectativas para chegar, para alcançar esse amor que você falou aí, esse misturar-se, esse unir-se, essa ponte, né? Já que nós estamos falando dessa ponte do masculino e feminino, essa ponte que liga esse homem e essa mulher entre eles e e todo o sistema que cada um traz consigo mesmo. Muito obrigado. Marcos, eu vou ler um pouco mais o chat e eu vou te pedir para você deixar para colocar a música ao final, porque teve uma vez que a gente colocou alguma coisa do YouTube e ele bloqueou. Eu lembrei, então eu nem vou colocar. Até Aí eu tirei tive, aqui. aí eu tive que editar o vídeo. E, e de qualquer forma, nós temos o grupo do Facebook e o grupo do Telegram, então normalmente a gente compartilha esses conteúdos lá. Aí a gente já compartilhou uma outra vez e a gente compartilha de novo. Bom, a Valéria Brito, parte 2 desse tema tão importante. Se for possível, agradeço. Obrigada, Marcos. Carlane, aula maravilhosa. A Débora, muito bom ouvir você, Marcos. Parabéns, obrigado, querido. A Tânia, coração quentinho aqui. Dione, muito bom. Andréia Passos, Marcos, você é maravilhoso. Vivian, como sempre, é muito bom te ouvir, professor. Gratidão. Tem como passar aquele texto? Ah, pediram para passar o texto final, se você puder pôr na tela de novo. Tá. Eu também posso te mandar depois e você Tá, pode compartilhar com o pessoal. tá bom. Obrigado, Marcos. É sempre bom te ouvir, a Mônica. Ah, o endereço do Telegram. Espera aí que daqui a pouco eu já passo. Ah, a Dilena acho que até já colocou aí que ela vai colocar nos comentários do Facebook. Mas aí a gente passa aqui, Dilena, porque de repente tem gente que não tem o Facebook, não vai conseguir ver lá. Gratidão, sempre toca. A alma, gratidão, professor. Estamos querendo saber sobre esta música outro dia. Ah, estávamos querendo saber. É, Então, eu aproveitando que eu estou lendo aqui os comentários, para quem não está, né, participando do grupo com a gente, esse livro que a gente está lendo, que é Para Que Amor Dê Certo, e quem ainda não leu, ele traz justamente constelações que o Bert fez com casais, né? E, e aí foi por isso até, Marcos, que a gente foi pedido para você vir, porque tinha muito a ver com esse tema, né, que a gente está lendo, e como alguém aqui colocou que movimenta muito na alma,
a gente está lendo esse livro e tem movimentado muito. Isso que você trouxe complementa. Aí eu dei uma folhada rápida, me veio aqui, que eu acho que corrobora com o que você trouxe, que o Bert fez uma constelação que é assim, o principal obstáculo para a reconciliação é o companheiro que pensa estar com razão. Né? Então, essa questão da comunicação, tudo isso que você trouxe para a gente, o aceitar, né? Vou dizer, o aceitar, você reconhecer o outro, né? A família do outro, é isso, a gente se colocar como imperfeito também, né? Como um ser humano, e que se a gente não sair dessa postura de sempre querer ter razão, não vai ter, né? Essa coisa tão linda que você trouxe aí pra gente. Que acho que esse é o desejo de todos, né? Eu vi que o Renê entrou, a Cleusa também, se de repente vocês quiserem falar alguma coisa, como a gente está lendo o livro, eu acho que é bem interessante isso que você trouxe. E também concordo que com a Valéria queremos parte 2. É sempre bom. Vamos, vamos, com certeza. Tânia, pode abrir o microfone. É porque nós mulheres, eu vou falar por mim, né? Eu não digo todas, mas muitas das vezes a gente quer achar que o homem tem bola de cristal, né? De achar que vai adivinhar o que a gente está desejando, está escolhendo. Eu mesma já fiz isso muito com meu marido. Então, eu passei a falar, depois que eu passei a ter o conhecimento, aí eu passei a falar, porque ele nunca vai saber o que que eu penso, o que que eu almejo na relação. E aí, com esse movimento, a gente vai abrindo e vendo aonde a gente erra muito, né? De não ter o diálogo, de não se abrir, falar o que a gente está desejando, o que, que não está agradando, porque o homem não tem essa bola de cristal, igual o Marcos fala, que ele tem homem que demora a cessar, né, o dia, na hora que chega então do trabalho. Eu, com meu esposo trabalha em casa, e eu trabalho em casa, a gente sempre está juntos. Então, durante a pandemia, eu vi muita dificuldade entre os casais, por causa dessa falta de presença juntos. Então, houve separações, houve muitas coisas na época da pandemia, porque eu lidei com muitos casais para estar orientando, né? E ali eu pude ver que eu, como eu sempre lidei com meu esposo juntos, então eu não tive muita essa dificuldade de estar debaixo do mesmo teto. Então é preciso trabalhar muito isso mesmo, porque para poder ter a comunhão, para ter o Ótimo. respeito, né? É aquilo que a gente falou, né? A importância dessa comunicação permanente. Obrigado, viu, Tânia? A Débora também. Débora, é você que tá por aí. Olha só. Olá, Max, querido, boa noite a todos. Uma fala sua que me chamou bem a atenção, né, que é uma observância, e eu sempre vejo nesse sentido, igual a Tânia trouxe, nós precisamos sempre estar nessa base da comunicação, né, porque tentar adivinhar o que o outro pensa ou sente, de ambos os lados, algo vai sair de errado, né, se nós ficarmos neste lugar. Mas a base que se mantém, eu até trago muitas pessoas quando nos procuram na questão de divórcio, nesse sentido, que a comunicação é uma base primordial no relacionamento e na manutenção do mesmo, né? E essa manutenção, quanto mais a gente diminuir os ruídos dessa comunicação, melhor para a manutenção do relacionamento. E aí você trouxe uma fala muito interessante no sentido de que o outro chega com uma cara e você já fica que foi? Como foi esse dia? Não sei o quê. E você nem sabe se esse de fato está cansado ou se como que foi a dinâmica do dia, né? E a gente já vai para um lugar de um pré-julgar. E quando deixa de se comunicar, se perde muito isso. E aí, quando você passa a olhar e a conversar, aí você falou, o outro te escuta full time, se escuta com presença, digamos assim, né? Porque está disponível ali para você, como você se colocou disponível para o momento.
E aí, não sei se você se recorda, me recordo muito e pratico isso com meu esposo, aquele exercício da Sophie, onde ela fala dos 5 minutos. Você se recorda disso? Sim, pode falar pro pessoal. Vou dar uma resumida, mas a Sofia, ela coloca, uma vez questionada, né, Marcos? Uma situação de relacionamento de casal ali e tal. Aí ela falou desse exercício, para que as pessoas se dessem 5 minutos de fala para um, e durante aqueles 5 minutos se olhassem e o outro ia falando, o outro permaneceria em silêncio, e o outro falaria por 5 minutos. Posteriormente, o outro falaria por 5 minutos também, e o outro ouviria em silêncio. Poderia ser elogios, poderia ser uma crítica, poderia ser algo que não estava confortável ali no momento, no relacionamento. E assim as falas e palavras iam surgindo, né? E encerrava-se, então, após os 10 minutos, cada qual com seus 5, onde não tinha direito de réplica. Então, isso é bem interessante, porque faz, você exercitando isso, você vê a conexão e quanto a gente vai se questionando, como a gente vai se vendo, e o melhor, nós vamos nos ouvindo, como nós estamos falando, se posicionando em relação à pessoa, e aquilo vai fazendo a gente refletir, né? E no final, tipo, você tá rindo, ou você tá com alguma questão ali que tem que ser resolvida, e caminha para aquela solução dessa desordem, né? Obrigado, E é sempre Débora. muito bom te ouvir. Muito obrigada. Obrigado, querida. Helena, agora eu deixo com você, que a gente já avançou. Tudo bem. É, tem mais aqui agradecimentos da Vera Lúcia, o Renê, da Irene, Ana Paula, Samara, Jaqueline, Vânia, Herê. Aí a Sônia está falando, Sônia Mara, As Cinco Linguagens do Amor é um livro muito bom para se sentir e ajudar nas observações a dois. Tem uma série de terapia muito boa. Andréa Passos também, perguntando se você tem agenda para futuros encontros em São Paulo. Eurico agradecendo. Se não tiver, a Tem, gente cria, Andréia. tem uma. Aqui, eu queria ler da Vânia. A Andréia teve encontro comigo faz pouco tempo. Vai enjoar a Andréia desse jeito. Ah, acho que não enjoa, não. A Vânia colocou aqui, obrigado, professor Marcos, por nos trazer quão simples é. E aí, eu já tinha ido para uma página do livro, que é quem está aqui no grupo, né, que fica uma frase que ficou, pelo menos na minha cabeça, e isso está sempre um lembretinho, aí se vocês permitirem, eu vou ler aqui. Está na página 84 do livro. Nós nos permitimos começar de novo. O Bert Hellinger falando para o grupo, né? Gostaria de dizer algo sobre um segredo da felicidade. A felicidade tem memória curta. Não se recorda do que aconteceu antes. Entretanto, a infelicidade tem uma memória muito longa. Quando houve dificuldades em um relacionamento, é uma regra muito boa quando o casal diz: nós nos permitimos começar de novo. E sobre o que aconteceu antes, não se falará nunca mais, nem sequer em pensamento. Esse seria o segredo da felicidade. Mas isso é fácil demais. Essa frase que ficou para a gente no grupo, várias vezes a gente retoma essa frase. Ah, mas isso é fácil demais. Aí, quando eu li o que ela trouxe do quão simples, né? O simples e o fácil, às vezes está um pouco distante da nossa. E quando a Débora falava de se olhar, não é? E falar. E aí, para a gente finalizar aqui, e nós estávamos falando então dessa união o tempo todo, né? Desse masculino, desse feminino. E para aqueles que têm um companheiro, uma companheira, tragam a imagem novamente dele à sua frente. E para aqueles que não têm e desejam ter ou estar em uma relação, veja se você pode permanecer aberta a esse que vai chegar ou a essa que vai chegar até você. E simplesmente olhando para essa pessoa à sua frente, você vai dizer algo tão simples, e que você pode dizer
todos os dias. Você pode dizer para ele quando acordar, para ela quando acordar, quando ele ou ela estiver dormindo. Isso pode ser dito para você mesmo, para você mesma. E a frase que você vai dizer simplesmente é: olhando para essa pessoa à sua frente, você diz: eu te quero bem. Eu te quero bem. E o que isso traz para mim e como esse outro permanece com essa frase. Eu te quero bem. E dessa maneira eu quero me despedir de vocês. E agradecer aí por esse tempo juntos. Ó, essa tá fácil, decorou, né? Muito, muito curtinha. Como é, inclusive, quando esse outro não está te ouvindo, você dizer para ele no seu coração: eu te quero bem. Eu te quero bem. O Renê tá por aí? Se tiver. Tá, Cleusa, eu tô vendo aqui, Cleusa, que eu são, só olha, não. o Renê e Cleusa são aqueles que estão acompanhando esse grupo de estudos, não é? E aí com toda essa equipe, Helena, Dilena e tudo, pessoal aí, muito obrigado mais uma vez por esse tempo juntos e espero revê-los em breve. Ele estava, não sei se ele saiu. É, a Débora colocou aqui que o Marcos vai estar 3/10, né? Nos 5º Simpósio de Direito Sistêmico na Câmara Municipal. Você consegue depois copiar, Dilena, esse do link aqui e colocar lá no Facebook? Para quem perguntou do Telegram, através do perfil do Instagram, lá, Leituras Sistêmicas, lá vocês conseguem pegar o link de acesso, acho que fica mais fácil, tá bom? Que aí a gente, às vezes aqui no chat acaba nem todo mundo tendo acesso. Bom, gente, agradeço muito a presença de todos. Quem quiser voltar, sejam bem-vindos. Nós vamos, semana que vem, dar continuidade à leitura do livro. São constelações de casais, então vocês estão convidados a virem quando quiserem, todas as terças. E é o mesmo link. Acho que é isso. Marcos, então depois a gente vai vendo o que mais vai ter no livro aqui para te convidar novamente. Tá joia, gente. E Muito aí boa noite. agradeço. Boa noite. Até terça-feira que Jaqueline, vem. Irene, Ere, Eurico, Você cadê o tirou fotinho, Celso? Dilena? A Dilena costuma. Tá Evandro, bom. Andréia, vamos fazer nosso workshop em São Paulo. Raquel, Bora! querida. Ai, agora que eu vi a Vera, Andréia. a Valéria. Eu não Pessoal, consegui ver todo ótima mundo. noite. Boa noite, Tchau, Antônia, Marcos. Que gente. bom ver você novamente. Obrigada. Luísa, Tá Boa bom, boa Mônica, noite. noite. Boa noite, Leone, tchau, querido. tchau, Vivian, Tchau, E até tchau. Alf. terça-feira que vem, gente. Bom descanso. Valeu, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.